Obrigado por você ter chegado até aqui. O vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva em nosso canal MK Macaé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bora pro vídeo. O espírito imundo é expulso de um homem, vai para lugares secos, procurando descanso ali. Porém, não achando, volta para a casa que ele deixou e descobre que a sua antiga morada está toda varrida e limpa. Então vai e procura outros 7 espíritos piores do que ele, e eles passam a morar ali. Assim, o homem fica numa situação pior do que antes. Sente, glorificando ao nome do Senhor. Senhor, mais uma vez na tua presença, juntamente com a tua amada igreja, estes o qual o Senhor tem separado para este tempo, trazendo a tua vontade de maneira clara, precisa, meu Deus, usando teu servo para que possa, Deus, trazer o discernimento. Mais uma vez eu me encontro aqui, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nessa noite. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Você diz amém. Glória a Deus. Amém? Amados, aconteceu algo inusitado comigo essa semana, e eu vou compartilhar com vocês, porque às vezes nós tiramos algo do que acontece na nossa vida. O Espírito Santo joga a luz. Eu estava com a minha moto e a carenagem lateral dela, ela saiu o parafuso, desconectou e ficou frouxo. E eu percebi que estava frouxo e levei até a oficina. E o rapaz falou: não tem a arruela para colocar, para fixar. Falei: ah, tá bom, depois eu coloco. Início eu só apertei lá e fui, peguei o caminho. Quando eu cheguei no destino, que eu fui para a moto, cadê a carenagem lateral? Não estava. E aí eu fiquei pensando, meditando sobre algo. O Espírito Santo ministra meu coração. É assim que acontece na vida das pessoas. Deus nos mostra que algo precisa ser ajustado, e nós confiamos que não vai dar problema nenhum, que, entre aspas, muitos, a sorte me conduzirá, e depois, com o tempo, eu coloco no lugar. Mas quando eu cheguei lá, não estava mais. Você está entendendo? Jesus falou algo para Pilatos: o que tem que fazer? Faça logo. Faça com diligência. E eu perdi aquela carenagem. Aí eu fui apressar. Uma arruela vale quanto? Menos de R$1. Vou ter que pagar 100 vezes mais. Entende como é dolorido quando nós não fazemos? Entende quando algo está sendo nos mostrado por Deus e a gente negligencia? Deus permite que aconteça algo para nós entender que nós devemos fazer enquanto Ele está nos mostrando. E isso eu aprendi, estou compartilhando com os meus irmãos, em nome de Jesus. Quantos entenderam? Só evangelista entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Toma um pouco d'água.
Amado, estamos hoje aqui nessa palavra, eu creio que eu já ministrei ela, e eu estava passando e eu vi uma pessoa, e aí o Espírito Santo soprou essa palavra no meu coração, e eu fui meditando nessa palavra, e Deus certamente há de falar ao nosso coração. Aqui estamos, presentes neste lugar. Glória a Deus. Acabamos de ler Lucas, uns daqueles que foram pesquisar sobre Jesus, e ele pegou essa informação certamente de Mateus. Mateus fala algo: quando o espírito imundo sai do homem, vai para lugares desertos durante algum tempo e procurando repouso sem achar, então diz: voltarei para a casa de onde saí. Aqui nós estamos vendo o que acontece em que as pessoas, elas negligenciam. E ao estar escrito aqui para nós, essa é a verdade da palavra de Deus, que o homem não quer aceitar, mas é a verdade que deve ser pregada, deve ser novamente exposta, para que as pessoas decidam viver a vontade de Deus. E o que é que está sendo informado para nós aqui? Quando o espírito imundo é expulso de um homem, a Bíblia está nos dizendo que o espírito imundo, ele é expulso do homem. Se ele foi expulso, é porque ele estava em algum lugar, ele estava no homem, na vida do homem. Este é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Por quê? Para que a gente possa viver o que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia está nos dizendo que a vida de um homem em que não está debaixo da vontade de Deus, quando a vida de um homem não está submissa ao senhorio de Cristo, quando a vida do homem não se volta para Deus, este homem está num controle dos demônios. É duro, né? Mas é a verdade que a Bíblia está nos dizendo. Que o homem que não tem Deus, ele está debaixo do controle de demônios. Os demônios que controlam a vida desse homem. Primeiro ponto é o que você está vendo. Quando o espírito imundo é expulso do homem, ele estava lá. Ninguém percebia, mas ele estava lá, na vida do homem, influenciando o homem, cegando o homem para que não olhasse para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para o evangelho de Deus, para o projeto de Deus. O homem estava vivendo, mas o próprio demônio estava controlando ele. Ele ia trabalhar, ele ia passear, ele ia se divertir, ele estava vivendo, e aos olhos das pessoas, ele estava normal. Não! O demônio estava controlando ele, para que não pudesse ver a glória que há na pessoa de Cristo. Ele não tinha prazer nas coisas de Deus. Ele não tinha prazer de tirar o seu dinheiro e colocar para que outras pessoas fossem alcançadas por Deus. Por quê? Porque ele estava sendo controlado, direcionado, dominado pelo reino das trevas. É isso que ele está dizendo para nós. Vejamos, João capítulo 6, versículo 70. Então Jesus lhe disse: não é de fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Quem era esse que estava ali como pessoa? Mas
Por trás, o diabo estava controlando a sua vida. Judas Iscariote estava ali. Ele saía, muitas das vezes até milagre fazia. Ele andava normal, ele fazia movimentos normais. Ele não entortava as mãos, ele não entornava o olho, ele não se envergava e ficava rodando na poeira para dizer que estava com demônio, com as influências diabólicas. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que ele estava ali, estava sendo conduzido, orientado pelo diabo. Quantos estão aqui? O Senhor está nos falando aqui. Versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 1. Começa dizendo que nós antigamente estávamos mortos. Por que estávamos mortos? Porque quando nós estamos no reino das trevas, nós estamos mortos. Porque estamos sendo controlados pelo espírito das trevas, do diabo. Porque o diabo faz com que nós pecamos. E quando nós pecamos, nós estamos mortos. O diabo, ele colocou o pecado como ponte para trazer o homem até ele. Amém ou não amém? Então, quando o homem peca, ele está correndo para os braços do diabo. É isso. Tudo que o diabo quer é que nós temos amor, prazer, satisfação pelo pecado. Porque o pecado atrai os demônios para a nossa vida. Ouça. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 está dizendo isso. No versículo 2 de Efésios: seguia a multidão que era igual a todos os outros. Nós seguia a multidão que é igual a todos os outros, cheios de pecado e obediente às ordens deste mundo, aos poderosos príncipes do poder do ar, que está operando agora no mesmo coração daqueles que vivem em desobediência a Deus. Então, aquelas pessoas que não querem ser influenciadas, aquelas pessoas que não querem ser doutrinadas, aquelas pessoas que não querem ser conduzidas por Cristo, elas estão sendo controladas pelos poderosos príncipes do ar, que agora está operando nos filhos das trevas. Essas pessoas, elas vivem desejando as coisas que é contrária à palavra de Deus, e ali elas cultuam, ali elas sentem o prazer, ali elas estão vivendo e os demônios estão vivendo dentro delas, sugando-as, tirando todos os nutrientes. E ali, aos olhos de Deus, elas já se encontram mortas. Eu quero que você entenda isso. Que Paulo está dizendo para a igreja: vocês eram assim. As trevas viviam em vocês. Os demônios controlavam vocês. Vocês estavam sendo guiados, conduzidos pelos príncipes das trevas, pelos demônios, pelos espíritos imundos. Paulo está dizendo para aquela igreja: outrora vocês viviam assim. Ouça, vai dizer a palavra do Senhor.
No versículo 3 ele vai dizer, de Efésios capítulo 2, versículo 3: todos nós costumávamos lá viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, fazendo todas as coisas ruins para as quais nossas paixões e os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus. Então, o mal que estava dentro de nós, os espíritos que ali estava morando, estava fazendo com que o pecado florescesse e nós praticássemos todo tipo de coisas abomináveis aos olhos de Deus. E nós éramos garantidos, sentenciados a receber a ira de Deus. Por quê? Porque os espíritos dominavam a nossa vida e nós fazia com que os pecados que estavam em nosso coração era praticado com prazer. E a Bíblia está nos dizendo que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então, nós estamos vendo que Lucas está dizendo algo para nós, que o espírito imundo, quando sai do homem, quando foi que ele saiu do homem? Quando alguém veio, a Bíblia está dizendo, e expulsou. Você não pode ficar aí. Você aí está ilegal. Você aí está como o povo do MST. Estão invadindo um território que não são de vocês. Esse lugar tem dono. E vocês vão ser expulsos daí. Essa terra tem que produzir para alguém, e não é para vocês, não é para paixões, para afrontar a Deus. Foi expulso. Ouça isso. Eu quero que você saia daqui entendendo a palavra, meditando em nome de Jesus. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus vai ser mais profundo para você entender. Vocês são filhos do Pai. Vocês são filhos de seu pai. Jesus está falando para alguém. O diabo. E gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio. E também sempre odiava a verdade. E não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso ele é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ouça que Jesus está falando aqui, não para alguém que estava babando, alguém que estava com os olhos tortos, alguém que estava com a mão virada, alguém que estava manifestando algo que parecia estar endemoniado. Jesus estava falando para os judeus que se vestiam bem, que tinham eloquência, que tinha dinheiro, que tinha fama, que tinha um glamour de ser alguém superior, alguém que se achava perfeito aos olhos de Deus, mas não eram. Por quê? Porque eles não olhavam para Jesus da forma como deveria. Eles não olhavam para Jesus como Deus olhava. Eles tratavam Jesus com insignificância. Eles tratavam Jesus com ira. Eles tratavam Jesus com indiferença. Eles tratavam Jesus como alguém que era príncipe dos demônios. E Jesus vai dizer: eu sei quem está controlando a tua vida. Eu sei quem está controlando o teu coração. Eu sei em quem você está preso. Eu sei em quem você está se submetendo. Esse desejo contra a minha pessoa, esse desejo contra o meu reino, esse desejo contra o meu evangelho. Eu sei quem está por trás de você. É o mesmo que está por trás de Judas. Eu sei quem está controlando você para que eu não seja engrandecido, glorificado, exaltado. O pai de vocês é o diabo. Quantos estão aqui? Jesus está dizendo para aquele homem que estava bem gravatado, bem arrumado: se vocês não olham para mim como eu sou,
o enviado de Deus, você está sendo influenciado, controlado pelo diabo e seus demônios. O coração de vocês foram roubados, estão entregues a eles. Vocês estão presos na mão do diabo. Jesus estava dizendo isso para aqueles homens que conhecia a Torá, que conhecia a lei, mas o seu coração não foi regenerado. Era um coração de pedra, era um coração que estava seco, sequíssimo. A palavra do Senhor está nos dizendo isso, que estes homens eram filho do diabo. Jesus vai dizer o que eles representavam diante dele ali. Vocês são assassinos, vocês odeiam a verdade, vocês não têm um pingo de verdade, vocês são mentirosos. Veja como está o mundo hoje. Veja como a mentira é um meio de arma de pessoas para alcançar algo. Olha como as pessoas mentem com a cara lavada. Olha quantas pessoas usam a mentira como instrumento de ataque, de defesa. Olha como as pessoas têm a mentira como bloqueio. Olha como as pessoas usam a mentira com a facilidade, como se estivesse falando a verdade. E tudo isso é por quê? Porque essas pessoas estão sendo controladas, estão sendo conduzidas, estão sendo orientadas pelo diabo e os seus demônios. Quantos estão aqui? Você pode dizer amém? Porque essa é a verdade que nós precisamos compartilhar. Se você está usando a mentira, se você está usando de coisas que não glorificam a Deus, o diabo já está controlando a sua vida, os demônios já faz parte do teu coração, ele já faz de você a casa dele, ele usa você para alcançar o objetivo dele na terra. E as pessoas precisam entender isso, que elas estão usando a sua ira, o seu sentimento de vingança, de ódio, de rancor. Se ela está usando algum desejo maligno, é porque já está controlada a vida dela pelos demônios, e elas precisam entender isso nesses últimos dias. Não é só o teu coração não, filho, não é só o teu coração não, filha, o demônio já está aí. Você não precisa virar os olhos, porque Jesus não viu ninguém virando os olhos, e ele foi claro: você tem como pai o diabo. Se seu sentimento não está com o mesmo sentimento do meu pai para comigo, para com o evangelho, certamente o diabo já manda na sua vida. Jesus foi claro, e esse é o primeiro ponto que nós estamos vendo. Ouça isso, que Jesus está falando algo. Aleluia. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 4. Pois, Paulo está dizendo para aquela igreja: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo, e do amor para com os seus povo. Veja que o verdadeiro evangelho de Deus é: quando eu passo a amar o Senhor Jesus Cristo, eu passo a amar o povo dele. Este é o evangelho da verdade. Quando eu amo a Jesus, eu amo o seu corpo, eu amo a sua igreja, eu amo todos aqueles que confessam a fé nele. Se isso não é verdade, eu amo Jesus. Teve alguém que falou isso, um falso profeta. Eu quero ganhar alma, eu quero ganhar pessoas para Jesus, mas eu não quero pessoas perto de mim, eu não quero pessoas comigo. E ele é pastor. Então, que evangelho é esse que ele está pregando? E que evangelho é esse que ele está vivendo? Eu quero almas, mas não amo pessoas, não tenho direito de gostar de pessoas. Paulo está dizendo aqui: olha,
Eu estou vendo que vocês estão com a fé autêntica em Jesus e amando o povo, amando o seu povo. Então, qual é o espírito que está operando na vida dessas pessoas? Que está usando Jesus como recurso para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar sucesso, por vaidade, por interesse, mas não está pregando Jesus por amor às almas e às pessoas a qual Jesus está resgatando. É demônio. Está usando o nome de Jesus para ser promovido e não para trazer amor entre os irmãos. Mas ouça que Paulo vai dizer mais para essa igreja. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, escute o que eu vou falar para vocês. Porque ele nos resgatou. Se resgatou é porque nós estávamos presos, cativos. Nós estávamos correntados na mão dos demônios. Os demônios batiam e faziam o que queria na nossa vida. Fazer com que nós tivéssemos relação extraconjugal, fazer com que nós viéssemos fornicar, fazer com que nós viéssemos adulterar, fazer com que nós viéssemos beber, embriagar, entregar-se na lascívia, fazer com que nós viéssemos se prostituir. Era o demônio que estava controlando a nossa vida. Através do pecado, o reino dele é glorificado. E Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, vocês saíram dessa atmosfera, vocês saíram desses demônios que operavam na vida de vocês e foram transportados, vocês foram levados para um reino do Filho dele. Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês foram transportados, vocês foram levados, conduzidos, resgatados deste reino que opera agora no mundo, nos filhos da desobediência, e foram levados para o reino do seu Filho. Vocês estão aqui agora, não mais cá. Quem está cá no mundo e que no mundo opera é as pessoas que não aceitaram Jesus, e o demônio está controlando a sua vida. Ouça o que nós estamos falando agora, porque daqui a um tempo nós não vamos falar mais isso, porque falar isso vai ofender alguém. A Bíblia está nos dizendo isso, que as pessoas que não submetem a Cristo, os demônios estão influenciando a sua vida, faz com que ela tenha desejo pela pessoa do mesmo sexo. Depois ela descobre que não era aquilo, quer mudar o sexo. Quando encontra Jesus, quando encontra a verdade, quando encontra a luz para a sua vida, porque elas estão em trevas, e ela acredita que aquele sentimento é dela mesmo. O mundo que aí está impregnado em trevas, e as pessoas estão sentindo um desejo de abusar de criança, de abusar até da sua própria filha, de coisas terríveis, porque o demônio está intensificando pelas brechas da mentira que está dando para as pessoas. E as pessoas estão sentindo um desejo, muitas das vezes perguntando por que esse desejo, porque agora opera nos filhos das trevas, esses principados que aí estão, transmitindo através das leis que estão sendo legalizadas, dando para o seu corpo todo tipo de coisa. E nós estamos aqui para trazer essa verdade, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós fomos feitos para ser morada por Deus. Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês não estão mais debaixo desse espírito, vocês não estão mais sendo controlados nas trevas pelo demônio. Vocês agora têm um pai. Não é o pai deles que lá estão, porque o pai deles são um demônio. O pai deles são o próprio diabo. Está dizendo a palavra, versículo 14 de Colossenses capítulo 1:3, está dizendo ainda que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Entenda como foi expulso esse espírito que operava em nós. Através do sangue de Jesus ele não pôde mais ficar. A nossa vida foi lavada, remida, limpa, adornada, varrida plenamente para alguém habitar. É importante nós entendermos isso, para que a gente não volte à atmosfera maligna, que o vento do que agora está passando possa chegar na nossa casa. Esse vento que está soprando sobre o Brasil, a liberação das drogas,
para que o corpo da pessoa se torne verdadeiro sequidão, podridão. A liberação do aborto, para que as pessoas venham a ser um túmulo vivo andando na terra, debaixo de maldição e não morada de Deus. Os demônios estão colocando suas bases para querer colocar mais pessoas acessíveis para eles, para os filhos deles. E nós estamos aqui como igreja para despertar um povo, para viver a vontade de Deus. Entenda isso, meu amado. Nós encontramos na palavra do Senhor, quando João, em 1 João vai dizer algo: vocês que estão aqui agora, nós, se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo. Veja, aqueles homens, eles não encurtavam a palavra para não ofender A ou B, era claro, porque eles entenderam quem foi que morreu por eles. Eles entenderam o sangue que foi derramado pela vida deles. Então eles pregavam não por aceitação, eles pregavam não por interesse, eles pregavam não porque queria que as pessoas aplaudissem a eles, ou queria que pessoas seguissem suas redes sociais. Não, eles não estavam, eles deixaram a rede, deixaram o barco, deixaram o pai, deixaram a mãe, deixaram tudo porque eles entenderam quem era aqueles que o chamaram. Eles entenderam quem foi que morreu na cruz por ele e transportaram eles para viver essa vida nova. E ele está dizendo para aquela igreja, e é importante eu dizer para nós hoje, nesse dia que aqui nos encontramos, dessa forma: se nós deixarmos que o pecado controle a nossa vida, ele está dizendo, isso demonstra que vocês são do diabo. Se depois que você passa a conhecer Jesus, você continua vivendo o prazer do pecado, significa que você ainda está no controle do diabo. Jesus usou pessoas para pregar o evangelho, trouxe luz, mas você quer viver debaixo do jugo do diabo, da vontade do diabo. É isso que ele estava dizendo. Depois que vocês entenderam o evangelho, depois que vocês entenderam que não pode ter mais prazer por esse controle que aqui está dos demônios, está aqui agora. Se essa sua motivação não é de estar na casa de Deus, nas coisas de Deus, vivendo para Deus e para a glória e louvor do nome dEle, mas quer estar ali novamente pecando e afrontando a Deus, então por certo vocês são do diabo. Ele não tinha vergonha de dizer, e eu não terei vergonha de falar da mesma forma. Se nós continuarmos a pensar, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Se você deseja estar no meio dos escarnecedores, escarnecendo, vivendo aquilo que eles estão vivendo, que é até vergonhoso falar, significa que o diabo ainda está controlando a sua casa, está controlando a sua vida. Mas ele vai dizer para aquelas pessoas algo que nós precisamos ouvir. Porque o diabo peca desde a criação do mundo, mas o Filho de Deus veio para destruir a obra do diabo. Entenda que não é pano de saco, entenda que não é uma toalhazinha suada de um pregador. Entenda que não é você procurar a igreja que traga alguém, te apresente alguém que falou algo da tua vida e tu traz outra pessoa para ouvir da vida do outro. Não! Só Jesus Cristo. Só quando você volta a sua vida para Ele completamente e fala: Senhor, me transporta dessa podridão, me tira dessa imundícia, me tira das garras do demônio, me tira dessas coisas podres que eu amo. Eu quero amar somente o teu filho, porque nele a obra do diabo será desfeita. Somente assim. Não adianta mudar só as vestes, tem que mudar o coração. Tira esse coração de pedra, como Davi falou: cria em mim um coração puro, porque o coração sujo pertence ao diabo, e eu não quero um coração sujo. Quantos estão aqui? Quando o espírito imundo é expulso do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, mas ele fala: eu vou voltar. Entenda, ele vai voltar.
Vai chegar um momento que ele vai procurar você novamente. Vai chegar um momento que ele vai procurar a tua vida novamente. Vai chegar um momento que ele vai dizer: eu não vou na casa da vizinha não, eu vou na casa dele, eu vou na casa dela, eu vou lá. Lá é onde eu fazia a minha festa. Era lá que eu levava. Era lá que eu fazia ele viver aquilo que eu gostava, que afrontava a Deus. É lá que eu vou. Eu vou voltar para aquela casa, para aquela pessoa, para aquele nome. Eu conheço ele. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero que você entenda que quando ele vai, ele encontra a casa está lá, mas a casa se encontra arrumada, adornada, mas porém todavia vazia. Aqui está o divisor de água para nós. Casa vazia, sinônimo de morada para alguém. A casa está vazia. Por que está vazia? Porque alguém não se esforçou para encher. A palavra do Senhor vai nos dizer algo. Eu quero compartilhar para você, com você, dessa forma. Porque em Isaías capítulo 32, a partir do 1. Veja, aí vem um rei justo. No seu reinado, todos os príncipes serão honestos e honrados. Versículo 15 do mesmo capítulo. Mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado sobre nós, lá do alto. Então, o deserto se transformará em campo fértil. Em campo fértil será como a floresta. Veja, aí vem o rei. Vai começando o capítulo dessa forma. Depois vai dizer, nos outros capítulos, que pessoas viviam injustamente, que pessoas viviam descaradamente, que pessoas viviam uma vida sequíssima. Mas Deus está dizendo para a gente, a partir do 15, mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado sobre nós. Lá do alto, então, o deserto se transformará em campo fértil. O que é que Deus quer dizer para a gente? Ouça. Jesus tem que estar habitando na nossa casa. O rei vem aí. E Jesus vindo, ele traz seu reino. Quando a Bíblia nos diz que Jesus encontrou a samaritana, e a Bíblia nos diz que a samaritana falou: como é que o Senhor vai me dar dessa água? Como o Senhor pode ter água para me dar? Você não tem nem como tirar. Jesus falou para aquela mulher: se você soubesse quem está te pedindo, é o rei que vem, você lhe pediria, ele lhe daria água viva. Água viva. Você vai viver cheia, transbordante da alegria do reino do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda que aqui está dizendo que o rei veio. O rei veio para aquela mulher e ofereceu para ela aquilo que poderia tirar o controle da vida dela. Por quê? Porque ela estava sendo controlada por algum espírito, ao qual ela estava sendo frustrada todas as vezes no seu casamento. Quando nós vivemos uma vida sequíssima, as frustrações é certa, as decepções é certa. Mas Jesus veio para aquela mulher para trazer a sequidão que estava no coração dela. Uma vida que não era controlada por ele.
Quando Cristo vier, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Eu sou, mulher. Eu sou o que você precisa. Eu sou. Eu quero que você entenda que quando o Espírito é expulso, você tem que buscar agora deixar sua casa cheia da presença de Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar e viver com você, ter um relacionamento. Foi cantado aqui como Maria, uma vida dizendo: Senhor, eu achei o meu tesouro, eu achei, não preciso de mais nada. Entra, Jesus, essa casa é tua, manifesta a tua vontade, me leva ao teu querer, me leva a viver o teu reino, me leva a encher do teu Espírito. Vem, Jesus, tudo aqui é teu, não quero mais que os demônios controlem a minha vida. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito vem. E aqui eu fui confrontado, e você também, o evangelista falou aqui algo. Que quando o Espírito veio, ele veio sozinho. Mas quando ele viu que a casa estava vazia, ele falou assim: não, eu vou voltar e vou trazer comigo mais 7. Agora, veja, isso mesmo. O evangelista falou aqui que nós devemos estar constrangidos. Por quê? Jesus é essa pessoa, esconderijo para nós. Jesus, essa é a habitação que nós queremos estar. E nós viemos e olhando para trás e deixa só eu mesmo. Não! Os demônios nos ensinando: eu vou trazer mais 7. Lá tem mais espaço, eu vou buscar mais gente, eu vou buscar mais demônio para estar comigo, desfrutando daquela casa. Quantos de nós? O meu tá bom. Mal eu consigo chegar lá. Não, eu encontrei, como Maria eu encontrei que nós possamos ter pelo menos esse discernimento que os demônios tinham. Eu vou levar mais 7 para estar naquele lugar, desfrutando daquele ambiente. Tá cheiroso, tá limpo, é prazeroso para habitar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Agora nós vamos ver que os demônios vai dizer. Eu quero que você entenda que o ponto principal aqui para a gente compreender é que a casa estava vazia outrora porque alguém deixou, mas essa casa precisava ser cheia. E a Bíblia não diz que o demônio saiu para lugares secos, sequíssimos. A Bíblia está nos dizendo que Deus vai derramar essas, aqui está escrito na palavra dessa forma, em João capítulo 7, versículo 37. Nos últimos e mais importante dia da festa, Jesus disse ao povo em alta voz: se alguém está com sede, venha a mim, beba, porque as escrituras declaram: rios de água viva correrão do seu íntimo, e todo aquele que crê em mim. Porque a escritura declara que rios de água viva correrão do seu íntimo, de todo aquele que crê em mim. As escrituras está dizendo para mim e para você que aqueles que acreditam em Jesus não vai ficar sequíssimo. Os demônios saíram da casa porque alguém entrou e deixou um pouco da porção das águas. Ele falou: não dá para a gente ficar aqui. Nós ficávamos aqui quando era sequíssimo, quando não tinha vida de Deus, só tinha prazer pelos pecados, quando tinha prazer das coisas do mundo, e as coisas que no mundo há, estava seco, sem vida, estava precisando de água, e nós ficávamos à vontade neste ambiente, porque não tinha nada de Deus. Mas agora alguém veio e trouxe a presença, e a presença começou a inundar, mas nós paramos de buscar intensamente para encher.
E Jesus está dizendo, pois é, aquele que crê em mim vai ter um rio de águas vivas e vai ficar cheio, não vai ser mais sedento, o diabo não vai querer mais entrar, porque ele só habita em lugar sequíssimo. Por isso que a igreja estava reunida, dizendo, derrama do teu espírito, porque o derramar do teu espírito é comparado com muitas águas, que vai inundar, e aonde inunda, as sementes crescem, as sementes germinam. Por isso ele falou que nós seremos como aquela árvore plantada entre os ribeiros, que dá fruto, porque nós não estamos dando fruto, porque está faltando mais da presença do Espírito Santo. A semente cai, mas a semente morre no mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, na distração do mundo. Nós não queremos ler, nós não queremos mergulhar. Eu quero fazer, eu quero orar, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero dizer para as pessoas, venha para Jesus, saia do laço do diabo que aí está no mundo. Eu não tenho prazer por isso, a semente está seca. A semente até vem, mas é seca, fica seca, não tem a presença inundante do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, vem encher, eu quero mais. É isso que Deus quer ver em nós nesses últimos dias. Aí o demônio vai chegando e olha, não tem como lá, tá transbordando o negócio lá está transbordando, o negócio lá está feio. Não vai não, demônio, eu fui, não vai não, lá era minha, mas não é mais não. Tem dono, igreja. É por isso que encontra muitos fracos e caídos, porque não quer ser cheio da presença de Deus, quer só ficar limpo, andar como crente, vestir como crente, mas Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Nós somos chamados para dar fruto, mas essa água tem que jorrar. Essa água tem que jorrar. Tem que jorrar. O demônio, ele volta. Ele está dizendo que volta. E a casa, para ele não entrar, tem que estar cheia. Em nome de Jesus. Quantos entenderam? Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.